Alô, meu povo! É assim que o povo de fortalezense fala, né? Ô, meu povo, vamos, meu povo! Então vamos lá, dia 8 e 9 estarei aí com vocês, hein? Respirar esse ar do mar. Ô, gostoso, hein? Será que vai dar tempo? Vai nada. Trabalho. Vamos lá, próxima questão. A Caixa Econômica Federal de 2006. A Constituição Federal de 88 consagra dispositivos importantes para a atuação do Banco Central do Brasil, como do exercício exclusivo da competência para emitir moeda em nome da União. A política econômica que abrange a política monetária tem relevância na atuação do Banco Central. Relativamente às políticas econômicas e monetárias, julgue os itens seguintes. É por meio do Banco Central que o Estado intervém diretamente tanto no sistema financeiro quanto na economia. Errado, pessoal. É por meio do Bacen que o Estado intervém diretamente no sistema financeiro nacional. E na economia, indiretamente. Aqui que está a palavra. É por meio do Estado, é por meio do Banco Central que o Estado intervém diretamente, marca aí, no sistema financeiro e indiretamente na economia. Olha o que a CES fez. É por meio do Banco Central que o Estado intervém diretamente tanto no sistema como na economia. Na economia é indiretamente. Diretamente no sistema porque o Banco Central manda no sistema financeiro, né? Ele manda sim, no sentido de fiscalizar, de executar. Quem manda é o Conselho, tudo bem. Agora, indiretamente na economia, porque as movimentações que o Banco Central faz de compulsório, redesconto, open market, vai afetar a economia de forma indireta, não diretamente, né? Porque se fosse diretamente, como que faz? O Banco Central também que definiria políticas de salário do funcionalismo público e outras coisas mais. Próxima questão, então, errada 29. 30. O Banco Central detém poderes para criar ou destruir reservas bancárias em curtíssimo prazo. Correta, pessoal. Questãozinha inteligente. O Banco Central detém poderes para criar ou destruir reserva bancária em curtíssimo prazo. Pensem comigo assim. Quando o Banco Central cobra o compulsório, o que acontece no compulsório? Eu vou lá no banco e faço um depósito de 1.000, certo? Se tem um compulsório de 20%, o banco tem que pegar dos 1.000, 20%, passou pela conta corrente, depósito à vista, banco comercial, pega 20% e deposita onde? No Banco Central, no compulsório. Entendeu? Mais ou menos, rapidamente. É assim, eu vou e deposito R$1.000 na minha conta do banco. Passou pela conta corrente? Passou. Tem alíquota de compulsório no depósito à vista? Tem. Qual é a alíquota? Um exemplo, 20%. Então, tira 20% dos R$1.000, R$200, e o Banco Itaú deposita numa conta lá do Banco Central. Faz de conta que essa conta tem um nome, compulsório. Quando o Banco Itaú e os demais bancos depositam um compulsório no Banco Central, porque o Banco Central recebe o recolhimento do compulsório, pergunto eu para vocês, não gerou uma reserva para o Banco Central? Sim, o Banco Central não tinha reservas. Quando ele estipula o compulsório, gerou para ele o quê? Uma reserva. Criou reserva. E destruir a reserva? Tira o compulsório. A reserva que ele tinha criado foi destruída. Não tem mais. Porque todo o dinheiro que passar pela conta não vai precisar recolher compulsório, consequentemente não vai ter reserva. Ou seja, destruiu reserva. Olha que pergunta inteligente. O Banco Central detém poderes para criar ou destruir reservas bancárias em curtíssimo prazo? Sim. Por que curtíssimo prazo? Porque se eu mudo o compulsório amanhã, já afeta no menos de 2 dias. Já está afetando o mercado. Entendeu? Porque passou o dinheiro na conta corrente, depósito à vista, tem que recolher compulsório. Amei essa questão. O Banco Central, criado pela Lei nº 4595, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede e foro na capital da República e atuação em todo o território nacional.
Com relação ao Banco Central, julga os seguintes itens. Entre as atribuições do Banco Central estão a de estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras, a de vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros. Cara, crachá com a lei, gente. O Banco Central estabelece as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção. Cuidado, hein? Cargos de direção são cargos de diretoria. Então, se eu amanhã virar um diretor do Banco do Brasil, quem estabelece as condições para o exercício do cargo é o Banco Central. Então, o Banco Central estabelece várias condições. Por exemplo, não pode ter um nome sujo, não pode responder criminalmente, o diretor tem que ser um cara honesto, não pode ter limite de crédito dentro da instituição que ele trabalha e assim por diante. E também compete ao Banco Central de vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros. Né? Entre uma empresa aí que está fazendo lavagem de dinheiro, compete ao Banco Central também vigiar. Certa resposta, né? Artigo, Lei 4595. Se não me engano, é artigo 21 da lei, hein? Dá uma olhada se é isso mesmo. Opa, perdão, não li a lei toda. Vamos, então, correta questão. Vamos ler de novo que eu comi. Entre as atribuições do Bacen estão a de estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras, a de vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais e a de controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Gente, tudo na Lei 4595, competências do Bacen. Vai embora lá embaixo. Próxima. O Banco Central tem competência para regulamentar, autorizar o funcionamento e supervisionar os sistemas de compensação e de liquidação. Atividades que, no caso de sistemas de liquidação, de operações com valores mobiliários, exceto títulos públicos e privados emitidos por bancos, são compartilhadas com a Comissão de Valores Mobiliários. Certa resposta. Vou ler de novo e vou mencionar o ponto que precisa ser interpretado aqui. Ó. O Banco Central tem competência para regulamentar, autorizar o funcionamento. Calma aí. Regulamentar, professor? Regulamentar ou regular os serviços de compensação de cheques e outros papéis. Então, tá certo. Autorizar o funcionamento e supervisionar os sistemas de compensação e de liquidação. Selic, né? STR, são sistemas de compensação e liquidação. A COMP. Atividades que, no caso de sistema de liquidação de operações com valores mobiliários, exceto títulos públicos e privados emitidos por bancos, são compartilhadas com a Comissão de Valores Mobiliários. Eu quero propor para você assim, ó, tira da leitura esse pedaço aqui, ó, exceto títulos públicos e privados emitidos por bancos. Vamos ler agora sem isso? O Banco Central tem competência para regulamentar, autorizar o funcionamento e supervisionar os sistemas de compensação e de liquidação. Atividades que, no caso de sistemas de liquidação de operações com valores mobiliários, são compartilhadas com a Comissão de Valores Mobiliários. Perfeito. O que está dizendo? Que o sistema de compensação e liquidação que trabalha com valores mobiliários, a fiscalização do Banco Central é em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários. Agora, exceto títulos públicos e privados emitidos por bancos, porque os títulos públicos e privados emitidos por bancos compete somente ao Banco Central a fiscalização, não em conjunto com a CVM. Certo? Certa resposta, vamos para frente. Mais uma. O Banco Central é o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional? Dada a questão, né, meu amigo? Você acertou, mas Brasil inteiro, 1.800.000 candidatos acertaram também. O Banco Central é o principal executor das orientações do Conselho. Compete ao Banco Central cumprir e fazer cumprir as normas emanadas do Conselho Monetário Nacional. Próxima questão, 2008, Banco do Brasil. O Banco Central, criado pela Lei 4595, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda e tem atuação em todo o território nacional. No que se refere ao Banco Central, julgue os itens subsequentes. O Banco Central tem sua sede no Rio de Janeiro
e conta com representações em Brasília, capital do país, e nas capitais dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, do Ceará e do Pará. Gente, ô professor, o senhor que inventou essa questão? Não, caiu mesmo, gente. Banco do Brasil 2008, olha que sacanagem. Olha aqui, ó. O Banco Central tem sua sede no Rio de Janeiro, tem sua sede no Brasília. E conta com representações. Aí ele inverteu, ó. Em Brasília não tem representação, é a sede. Conta com representações no Rio de Janeiro e nas capitais dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, da Bahia, Pernambuco, do Ceará e do Pará. Certa resposta. Onde que... perdão, certa não. Errada, né? Porque a sede é em Brasília, não é Rio. Onde que está essa pergunta, gente? Vai lá no Banco Central, Sistema Financeiro Nacional, composição e clica lá, Bacen, cara crachá, lá no finalzinho. Uma outra coisa que eu tenho percebido estudando o CESP, que a CESP também gosta de, às vezes, pegar, vamos fazer, você entra lá na página do Banco Central e clica em SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro. Às vezes a CESP pega a última linha e coloca na prova, cara crachá, a última linha da página, que é aquela que você já... Copom, você vai ler Copom no site, a última linha. Você está cansado, às vezes você nem dá bola para a última linha, e é aí que eles gostam de pegar e colocar na prova. Tá? Questão errada, próxima questão. Em relação ao Sistema Financeiro Nacional e aos seus diversos órgãos, entidades e instituições, julgue os itens a seguir. Compete ao Banco Central do Brasil, de acordo com a Lei 4595, regular a concorrência entre as instituições financeiras? Certa resposta. Onde está isso? Na Lei 4595. Como que você vai achar isso aqui, ó? Você vai lá na Lei 4595, artigo 10, inciso 10. Fala assim, ó. Compete ao Banco Central autorizar as instituições a funcionar no país. Aí vem lá, a criar fusões, incorporações. Quando eu crio fusão de dois bancos, Itaú e Unibanco, não foi fusão, foi incorporação. Mas vamos pensar que, Itaú e Bradesco são os maiores concorrentes um do outro. Imaginou se amanhã fizer uma fusão Itaú e Bradesco? Não vai afetar a concorrência? E se o Itaú, Bradesco, HSBC, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal fizesse uma fusão só? Viraria um monopólio. Concorrência. Então é proibido. Então fala, compete ao Banco Central, de acordo com a Lei 4595, regular a concorrência entre as instituições? Sim. Como? Aonde que está isso? No artigo 10, inciso 10. Quando fala de fusão, incorporação, controle acionário, isso vai afetar diretamente ou indiretamente a concorrência no mercado. Então, compete ao Banco Central. Agora, só queria colocar uma ponta. Se essa questão caísse na minha prova e eu ficasse só por ela, eu prometo para vocês que eu conseguiria entrar no concurso, porque eu conseguiria anular essa questão. Porque existe uma briga de vaidade entre Banco Central e o CADE, C-A-D-E. O que é o CADE? Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico. Tem uma lei antitruste. Antitruste. É só ir no Google e clicar, lei do CADE. Lei CADE, em letras maiúsculas. Que diz que a competência para regular qualquer fusão, incorporação e que venha afetar a concorrência no mercado é do CADE. O Banco Central fala que é dele. O CADE fala que é dele. O Banco Central fala que compete ao Banco Central. O CADE fala que compete ao CADE. Só para vocês entenderem. Itaú e Unibanco, quem autorizou foi o Banco Central? Foi o CADE. Oh, coisa boa! Aí eles assinaram um protocolo, Banco Central e CADE, em 2008, dizendo assim, para parar de briga, vamos fazer as pazes. Dá o dedinho aí. Os dois tocam juntos. Mas está no Supremo para ser julgado isso aí. E aí? De acordo... mas a CESP perguntou, ó. CESP não é boba também, ó. De acordo com a lei.
de acordo com a lei, aí eu tenho que concordar que a CESP está correta. Certo? Se ela não perguntasse de acordo com a lei e falasse que é o Banco Central, dá briga. Tudo bem? Mas mesmo assim, eu acho que, mesmo de acordo com a lei aqui, daria para brigar na justiça. Próxima questão. Julgue os itens a seguir acerca da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. No que se refere à supervisão bancária e à regulação prudencial, o Bacen subordina-se às decisões do Conselho Monetário Nacional. Não preciso nem explicar essa, né, gente? Certa resposta. No que se refere à supervisão bancária, a fiscalização, a supervisão das instituições, o Banco Central ele tem que cumprir e fazer cumprir as normas emanadas do Conselho Monetário Nacional. Próxima questão. O sistema financeiro, então, o Bacen subordina-se às decisões do Conselho. O sistema financeiro tem como objetivo a intermediação de recursos entre os agentes econômicos, pessoas, empresas e governo. Compõem esse sistema instituições, órgãos e entidades em uma complexa rede de relacionamentos que envolve a normatização, a supervisão e a operacionalização. Com referência a esse assunto, julgue os itens seguintes. Segundo a lei de regência, de acordo com a lei desta matéria, qual lei? 4595, compete ao Banco Central executar os serviços de compensação de cheques e outros papéis. Competência esta delegada por carta circular ao Banco do Brasil em 86. Pessoal, segundo a lei de regência, compete ao Banco Central regular os serviços de compensação de cheques e outros papéis. E compete a quem executar? Ao Banco do Brasil. Olha, a CESP inverteu as bolas aí para confundir você, meu caro aluno. Tudo bem? De novo a mesma questão, tá vendo como repete? 2012, Banco da Amazônia. Julgue os itens a seguir que trata do mercado de câmbio, das instituições autorizadas a operar nesse mercado e das suas operações básicas. O Bacen é o responsável tanto por propor a política cambial quanto por fiscalizar o mercado de câmbio. Questão errada, né, pessoal? Propor a política cambial é fixar normas e diretrizes de política cambial. Quem compete fiscalizar? A quem compete criar normas, fixar normas, diretrizes da política cambial? Conselho Monetário Nacional. Então fala, o Banco Central é responsável tanto por propor a política cambial quanto por fiscalizar o mercado de câmbio. Então, o Banco Central é responsável tanto por propor a... o Banco Central é responsável por fiscalizar o mercado de câmbio. Propor a política cambial, criar normas, é Conselho Monetário Nacional. Questão errada. Próxima questão, vamos falar sobre CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Uma dica, hein? A CVM, esse Vzinho aqui, que eu pus no meu resumo, do Banco do Brasil, não, equivale ao 5 em algarismo romano, não é isso? É. Por que 5 algarismo romano? Porque a CVM tem 5 membros na sua diretoria. É assim que você vai decorar. Então fala, no Sistema Financeiro Nacional existem órgãos de regulação e fiscalização que se encarregam de verificar o cumprimento das leis e normas administrativas referentes às atividades das instituições sob sua jurisdição. Com relação a esse contexto, julgue os itens abaixo. Os fundos mútuos são fiscalizados exclusivamente pela CVM? Galera, essa questão foi de 2002 e a CESP considerou errada e o raciocínio que ela teve foi o seguinte. Ela buscou a Lei 4.728 de 1964. Lei 4.728 de 1964. Aí veio a Lei 6.385 de 86. Perdão, de 76. Essa Lei 6385 criou quem? Criou a CVM. E delegou muitas das responsabilidades que era do Banco Central, delegou para quem? Para a CVM. Então, fundos de investimento, por exemplo, é uma competência que está na Instrução Normativa número 409,
Instrução Normativa número 409 e 410 da CVM. Então, fundos de investimento, fundos mútuos, fundos de renda fixa, renda variável, competência da CVM. Ótimo. Porém, há de você se lembrar que os fundos de investimento são administrados ou são geridos ou criados pelas sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e pelas sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários sofrem dupla interpretação, dupla fiscalização do Banco Central e da CVM. As corretoras de títulos e valores mobiliários e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários sofrem fiscalização tanto do Banco Central quanto da CVM. Ora, se essas instituições sofrem fiscalização do Banco Central e se essas instituições criam, administram os fundos de investimentos, e um deles os fundos mútuos, obviamente, eu não posso falar que os fundos mútuos são fiscalizados exclusivamente pela CVM, porque o Banco Central fiscaliza as corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que são as entidades que administram os fundos de investimento e os fundos mútuos, certo? Por isso que o Banco Central entendeu errada a questão. Interessante, boa, né? Isso aí derruba muita gente, porque fundos mútuos, fundos de investimento, todo mundo vai só na CVM. E de praxe, gente, é a CVM que cuida. Mas CESP é CESP. Próxima questão. As bolsas de mercadoria de futuros são duplamente supervisionadas pelo Bacen e pela CVM? Aqui, ó. Outra questão de pura interpretação da CESP. A Lei 6385 de 76 delegou para a CVM a regular, fiscalizar, constituir as bolsas de mercadoria, bolsas de valores e bolsas de mercadorias e futuros. Certo? Ótimo. Competência da CVM. Mas você vem aqui e fala assim, poxa, por que a CESP considerou como certa as bolsas de mercadorias e futuros são duplamente supervisionadas pelo Bacen e pela CVM? Porque é o seguinte, Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, nós negociamos o quê? Contratos de dólar, ouro. Contratos de dólar, mercado de câmbio, executado pelo Banco Central. Então, se eu negocio contratos de dólar, moeda estrangeira, lá na BMF, operações, ora, não é o Banco Central não tem a competência de controlar o fluxo de capital estrangeiro? Tem. Então, a entrada de fluxo de capital estrangeiro também pode se dar pela BMF, pela Bolsa de Valores, nas operações, nos contratos futuros de opções de dólar. Tudo bem? Por isso que a CESP entendeu ser correta essa questão. Então, no meu ver, ao meu ver, interpretando assim faz sentido, né? Mas na lei, na teoria, é CVM, entendeu? Agora, por isso que vale a pena fazer prova e questões da CESP. Se cair essa questão de novo, hoje, porque caiu em 2002, ó, então vamos fazer o seguinte raciocínio. Se essa questão cair de novo, e você, de acordo com a CESP pensa, você vai lá e marca certo. Você põe lá, duplamente supervisionadas, Bacen, CVM, você põe certo, porque você estudou comigo essa questão aqui, e caiu igualzinha, e você pôs certo. Aí, infelizmente, em 2014, a CESP vai lá e põe errado. Aí eu pergunto para você, olha que linda jurisprudência você já tem. Como que a CESP coloca errado uma coisa que em 2002 ela deu como certa?
Ah, professor, mas 2002 estava desatualizado. Não. 2002 é muito mais à frente do que 1976, quando foi criada a Lei 6385. Foi nessa lei que foi delegado para a CVM essa competência. Então, de lá para cá, 2002 ou 2014, essa mesma pergunta é atualizadíssima. Não tem problema. Certo? Agora, se você quer teimar comigo e pôr errado, porque você estudou em vários livros que está errado, beleza, sem problema. Aí vamos supor que a CESP vai lá e põe certo de novo, e você marcou errado. Qual é a sua única chance? Brigar com a banca, fazer recurso. E aí? Você não tem nenhuma jurisprudência. Você tem teses, livros, doutrina, que vale muito, na minha opinião. Mas a CESP pode falar, eu penso assim, ponto final. Não adiantou nada. Uma questão, às vezes você ficou, não entra mais. Entendeu? Então, o pensamento é esse dele. O céu é cor de rosa. Uhul! Põe rosa, põe que é. Se a CESP fala que o céu é rosa e você vai prestar prova da CESP, é melhor falar que é. Entendeu? Aí o dia que você passar no concurso e estiver lá dentro, aí você chuta a boca da CESP. Próxima questão. A lei número 6385 de 76, aqui, ó, criou a Comissão de Valores Mobiliários e estabeleceu a atuação do mercado de valores mobiliários brasileiro. Com relação às atividades disciplinadas e fiscalizadas, de acordo com essa lei, julgue o item seguinte. A emissão e a distribuição de valores mobiliários no mercado é atribuição da CVM, conforme definição da referida lei. Gente, está lá na lei 6385, fala, compete à CVM fiscalizar a emissão, a distribuição de valores mobiliários. Uma das atribuições, né? Cuidado, ó, porque olha que pegadinha de interpretação. A emissão e a distribuição de valores mobiliários no mercado é a atribuição. Dá a impressão que é a CVM que emite e distribui valores mobiliários. Cuidado, hein? A CESP adora, deve ser um cara de português que faz questão de CESP, porque é complicado, é pegadinhas, ó. Essa atribuição é o mesmo que competência, objetivos. Então, fala assim, é competência da CVM a emissão, a distribuição de valores mobiliários no mercado, conforme definição na referida lei. Certa a resposta. Próxima questão. Antes da promulgação da Lei 4595, conhecida como Lei da Reforma Bancária, que criou o Sistema Financeiro Nacional, o mercado financeiro existia em função dos bancos comerciais. Após a promulgação da referida lei, regularizou-se o mercado de crédito e a especialização das instituições de intermediação financeira cresceu. Atualmente, o sistema financeiro é composto por um elenco de instituições financeiras, públicas e privadas. O Conselho é o órgão máximo de representação e fixação de políticas monetárias e creditícias. Com relação ao sistema, julgue os itens subsequentes. A Comissão de Valores Mobiliários é uma autarquia federal vinculada diretamente ao Conselho Monetário Nacional? Olha lá. A CVM é uma autarquia federal? Uhul! É sim, gente. A CVM é uma autarquia federal em regime especial. Por que em regime especial? Porque os diretores da CVM e presidente têm mandato fixo e estabilidade. Agora, a CVM é uma autarquia vinculada ao Conselho Monetário ou é vinculada ao Ministério da Fazenda? Vinculada ao Ministério da Fazenda. Meu querido e minha querida. Certo? Questão errada. Só trocou as bolas aqui a CESP. Próxima questão. O sistema financeiro é estruturado pelo subsistema normativo e pelo subsistema operativo. Vários órgãos possuem atribuições exclusivas e importantes para a tarefa básica de prover um ambiente adequado para a intermediação financeira. Acerca do sistema financeiro e do papel de cada um desses órgãos no desenvolvimento dessa tarefa, julgue os próximos itens. Primeiro ponto que eu quero observar. Galera, a CESP pode perguntar assim, ó. O Sistema Financeiro Nacional tem na sua composição órgãos normativos, entidades supervisoras e entidades operadoras. Correta resposta. Também a CESP pode perguntar, o Sistema Financeiro Nacional, de acordo com a Lei 4595, é constituído
pelo Conselho Monetário Nacional. O Sistema Financeiro Nacional é estruturado e constituído pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Banco do Brasil, BNDES e instituições financeiras públicas e privadas. Certa resposta. Agora, quando a FESP falar subsistema do sistema financeiro subsistema, são apenas dois. Existe o subsistema normativo, ou também conhecido como subsistema de regulação ou regulatório. E existe o subsistema operativo, de operação, ou de intermediação, ou de execução. Somente dois. Quais os órgãos que estão no subsistema normativo? Os órgãos normativos. Quais os órgãos que estão no subsistema operativo? As entidades operativas. E as entidades supervisoras ou fiscalizadoras? Como não tem um subsistema para elas, você tem que encaixar elas aqui, no subsistema normativo. Então, vamos julgar a questão? A Comissão de Valores Mobiliários tem poder disciplinador e fiscalizador, atuando sobre diversos segmentos do mercado, entre os quais se encontram instituições financeiras, companhias de capital aberto, com valores mobiliários negociados em bolsa e em mercado de balcão, investidores, protegendo seus direitos, e outras entidades do mercado financeiro que transacionem títulos e valores mobiliários, como bolsas de valor e bolsas de mercadoria futura. Galera, falei no meu resuminho do BB o seguinte: quando falar bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros, corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, ações, debêntures, 90% que a resposta vai ser CVM. Então, olha só, fala, a comissão tem poder disciplinador e fiscalizador atuando sobre diversos segmentos do mercado, entre os quais se encontram instituições financeiras, companhia de capital aberto, valores mobiliários negociados em bolsa e mercado de balcão, ok? Investidores, protegendo seus direitos, mercado secundário, né? Nós negociamos ações, os investidores, nos mercados secundários. Outras entidades do mercado financeiro que transacionam títulos e valores mobiliários, bolsa de valores e bolsa de mercadoria futuro. Está tudo dentro do CVM. Agora, olha só, uma coisa que muita gente errou nessa questão foi o seguinte: entre os quais se encontram instituições financeiras. Aí você fala assim, pô, CVM, instituição financeira? É Banco Central. E você vai lá e põe errado. Tá certa a resposta. Por quê? Gente, as instituições financeiras, até as instituições financeiras, também têm capital aberto. Vende ações na Bolsa. Então, as instituições financeiras, de uma certa forma, as que têm capital aberto são fiscalizadas também pela CVM, porque emitem ações. Olha que perguntinha linda, hein? Se por lá, é competência do Banco Central e da CVM fiscalizar as instituições financeiras. Muita gente dança. Muita gente dança. Fiscalizar as instituições financeiras estaria errado, porque somente as instituições financeiras de capital aberto. Mas dá para bolar uma questão aí, ok? Então, Banco Itaú vende ações, Banco do Brasil tem ações, tudo bem? Então, pessoal, resposta correta. Terminamos aqui a nossa aula, mas daqui a pouquinho teremos mais. Um grande abraço e até a próxima.